Boa tarde, professor. Eu sou o David. A gente veio aqui para apresentar o trabalho de web aqui, o da terceira unidade, no caso a Pokédex. Minha equipe é composta por 4 integrantes, que é eu, David Menezes, Davi Samuel, Giovana Aparecida e João Menezes. Davi, eu vou pedir só para tu mutar, porque o teu som tá vazando muito vento. Não, deu pra entender. Pronto. E é isso. Eu vou mostrar aqui parte por parte do código. E vou começar mostrando as pastas que temos, que no caso são 2 pastas, componentes e páginas. E também temos 2 arquivos, que é o CSS, para controlar o CSS de algumas coisas, e o index, que é para renderizar. No index a gente tem os imports necessários, React, React DOM, import de arquivo, import de função, e também tem esse import aqui que é para pegar o React Router do nosso browser aqui, o router do browser. E aqui a gente só tem a chamada de uma coisa, que é o nosso home, que é a única coisa que está sendo renderizada. E então já vamos para home aqui. A gente tem aqui em páginas, tem página 1, página 2 e o home. No home é onde a gente tem os routes. A gente fez os imports aqui do React Router DOM, que importou os routes, o route e o link, né, o elemento link. E aqui a gente faz o que? A gente define as rotas para cada página, chamando a página aqui no caso. Então a gente falou que o barra seria para um e o página ID 2 pontos seria para outro. Esse 2 pontos ID é para a gente poder retornar, buscar esse ID aqui, né? Porque ele vai ser diferente aqui toda vida que a gente tiver num Pokémon diferente na segunda página. Aí falando já da primeira página, aqui no caso. Vamos lá, na primeira página a gente usou aqui como para ter uma modelagem pré-feita. O professor tinha falado do Bootstrap, a gente usou o Immaterial, é o mesmo conceito de Bootstrap, né? Aqui o que a gente tem? A gente tem uma função chamada página 1, a constante, função anônima, né? A gente tem uma array list aqui, que é Pokémons, a gente seta com 7 Pokémon. A gente chamou os effects para chamar a função getPokémon e ele retorna a resposta. O que a gente fez aqui foi o que? A gente tem um outro array chamado endpoints. A gente está percorrendo os 500 pokémons, porque na API que o professor mandou, até certo pokémon ele tem um problema com o ID dele. É um padrão, depois disso começa a ter uma diferenciação do padrão, não é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu coloquei 500 como exemplo, mas pode usar até 960, que é por aí, que é quando começa a dar esse problema. A gente aqui tem o Axios, esse import Axios. Ele vai fazer o que? Ele vai buscar dentro da API. Então a gente está falando o quê? Que resposta recebe Axios pontual, endmap, endpoint. O que seria? A gente está mapeando, fazendo um mapeamento de endpoints, que é esse nosso array, percorrendo ele, devolvendo os endpoints, point, e colocando o Axios para receber isso, passar tudo isso para como parâmetro. Depois a gente pede o axios.get. A resposta desse axios.get aqui a gente vai colocar no set Pokémon. Então o set Pokémon passando resposta, no caso vai setar um Pokémon aqui. Então nosso array list está sendo preenchido aqui com os Pokémons que a gente busca de dentro da API, através desse for. Nesse for aqui que só vai mudar o ID no caso. Aí ele retorna a resposta, perfeito. E aqui a gente tem o return, que é mostrado na nossa tela. A gente pegou um elemento lá já feito, que é um card. No caso aqui, a nossa navbar, já eu mostro também. Esse aqui é o do nosso card. Dentro desse... O card vai ser carregado aqui no caso, não que aqui seja o nosso card. O card é chamado aqui. Aqui a gente tem um container padrão. A gente dividiu em grid para poder mostrar 4 pokémons na tela, bonitinho. Aqui é basicamente como a gente montou a nossa grade para poder colocar os cards, perdão, o que eu falei que era o nosso card. A gente tem aqui cards,
a gente chama a nossa função cards, eu vou mostrar aqui já os componentes. Começando pela navbar, que é o primeiro que é chamado. A gente também já pegou uma card bar pronta. A gente fez alguns ajustes mudou cor, colocou uma logo do Pokémon, ajustou ela, mas nada de muita importância. A única coisa que a gente fez que é muito importante aqui, que é quando a gente aperta aqui na logo de Pokémon, que tem um preset aqui da logo, a gente recebe esse caminho, ele é linkado ao barra, que quando a gente falou aqui no home, perdão, aqui no home, o barra é pra nossa página 1. Então toda vez que a gente aperta na logo, ele volta pra... Eu vou mostrar isso depois do funcionando. Volta pra página 1. Voltando aqui pra... A gente meio que tem essa navbar aqui. Não é padrão, ela já é feita. A gente só copiou e colou o código, basicamente fez as alterações necessárias. E a gente também tem o nosso card, que é o coração dos pokémons aqui pra mostrar. Em card a gente pegou aqui novamente o iMaterial, importou cada coisa. Depois a gente criou uma função chamada card, que recebe esses parâmetros. E também a gente tem o pegar tipos, por quê? Tem um problema que eu acho que muita gente vai sofrer com isso, ou não, né? Não sei. Mas é mais pra quando vai mandar pra segunda página. É muito difícil você conseguir tratar o array na segunda página por conta da promise lá que tem, enfim. Dá um erro miserável. Então, a solução que eu achei pra mostrar o tipo e não faltar isso, que nós achamos, minha equipe, a gente pensou aqui. A gente viu vídeos no YouTube, formas de fazer, e achou uma que foi essa daqui. A gente encontrou esse método, que a gente pegava, testava aqui se tinha o tipo 1. Se isso for verdadeiro, ele retorna o tipo, o array list types na posição 0.type.name, que é um dos tipos do Pokémon, concatenando com o segundo tipo dele. E se ele não tiver mais de um tipo, ele vai só retornar essa daqui. Ponto nenhum, perfeito. No card, o que a gente tem aqui? A gente tem o nome do Pokémon, o professor falou que queria colocar a primeira letra em minúscula, eu coloquei todas pra manter o padrão. Aí aqui também a gente tem a chamada da função pegar tipos. E coloca aqui em outro botão. Aqui ele está no card mesmo, na topografia do card. E aqui a gente tem o outro botão, que aqui vai ter o que? Vai ter o nome é Spells. A gente colocou Spells, mas pode ser detalhes, enfim, só colocou como exemplo. E ele tem um link para a página 2, pegando o ID que é retornado. Então a gente pega esse ID, linka aqui e coloca para a página 2. Eu vou mostrar aqui a página 2 agora. Página 2. Temos aqui a página 2. Deixa eu tirar esse return gigantesco aqui, esse espaço. Vamos lá. Na página 2, a gente é basicamente utilização do que a gente já tem. Então, o que tem aqui? A gente tem os imports. E depois dos imports, a gente tem a nossa função aqui. Esse useParams, ela é a função que faz a gente pegar um parâmetro. Sabe aqueles dois pontos que tinha tipo, tinha link barra dois pontos id, que eu tinha falado, que é quando a gente puxa esse id? Então, esse parent serve para isso, buscar esse id aqui. A gente recebeu esse id recebeu esse parâmetro e colocou no id. A gente passa por aqui, é do React Router mesmo. Aí depois a gente criou mesma coisa, uma constante Pokémon, só que agora ele não é ArrayList. A gente teve um problema gigantesco na questão da imagem, por conta dela ser... Era assim, objeto.sprite.fromDefault. Essa é o que a gente utiliza no card 1. No nosso card 1 aqui, quando a gente passa pra cá, no caso, a gente passa aqui, ó, na página 1. A gente passa aqui, passando pro card, a gente faz a chamada de card, a da função card. A gente fala que o parâmetro id recebe Pokémon.data.id, que name recebe Pokémon.data.name e assim por diante. Em imagem a gente fala Pokémon.data.sprite.fromDefault. Só que quando a gente vai fazer isso na segunda página, a gente já não consegue mais. Eu não consegui descobrir necessariamente qual era o erro. Só que a gente encontrou outra forma de fazer isso. E a forma que a gente encontrou foi o que? A gente pega essa constante imagem. E eu descobri lá, olhando a API, que a gente tem, dentro de sprites tem Otter. Otter tem esse link gigantesco aqui.
que é um from default, só que ele é VSG, se eu não me engano. Só que eu coloquei PNG e funciona do mesmo jeito. E o que eu fiz? Como a gente já recebe esse ID como parâmetro aqui, eu só concatenei o ID concatenado com o ponto PNG. E coloquei isso dentro de uma constante imagem e utilizei aqui quando eu passo o parâmetro do card2. O card2 é praticamente o card1, só que só para um personagem no caso. Aí aqui a gente tem um fetch, que é uma busca na API para buscar o objeto, né, que a gente quer através do ID. A gente tem os retornos. Aqui eu só coloquei para mostrar no console, não necessário. E aqui eu seto o Pokémon. Aqui eu seto esse Pokémon como retorno desse fetch, que foi a busca na API. Aí beleza. Dentro aqui a gente tem o nosso return. No nosso return tem só uma div com o navbar, que é a mesma navbar que a gente tem na página 1. E o card2, que é praticamente o mesmo card. A gente fez um reaproveitamento de código e a lógica é a mesma. Só que aqui não é mais Pokémon.data.name, Pokémon.data.ip. Aqui a gente, como a gente já recebe tratado um Pokémon, então é Pokémon.name, Pokémon.baseExperience, Pokémon.rave, Pokémon.wave, enfim. Já facilitou um pouco mais. Só que na hora de tratar um vetor, não funciona. Tanto que eu deixei isso aqui anotado, porque a gente tentou isso aqui várias vezes, de várias formas, de todos os jeitos. E até mostrava, mas mostrava como eu posso dizer, com gambiarra gigantesca. E só mostrava uma vez e começava a dar erro a partir da segunda. Eu acho que é o quê? Pelos testes que fizemos, a gente viu que isso aqui retorna uma promessa. E na hora que a gente chamava aqui, a promessa não estava entregue. E a gente não conseguia passar e dava erro por isso. Não conseguia ler o que era sprite ou o que era otter, porque não tinha nada preenchido, era só uma promessa ainda. Só que eu acho que usando som assíncrona de uma maneira correta funcionaria, só que eu não consegui fazer. Nem minha equipe conseguiu pensar nisso, e então a gente optou por esse meio. Então eu vou parar de mistério e esse daqui é o nosso site. Aqui é a nossa página 1. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a nossa página 1. No caso seria uma lista de pokémons, né? Só que a gente fez bonitinho, mostrando a imagem e mostrando o tipo do pokémon aqui. Então aqui tem os pokémons, cada um com a sua imagem, cada um com o seu tipo, bonitinho. E aqui quando a gente aperta em spells a gente é levado para outra página que tem uma PNG dele, uma imagem. E também tem os atributos, que a gente colocou os atributos lá como base experience, Reikf e Wave. E é isso. Esse é o nosso trabalho. Aqui quando a gente aperta em Pokémon volta para a página 1 por conta que é linkado. E quando a gente aperta nesse botão, como é linkado, leva para a página 2. De acordo com o ID do Pokémon. E eu acho que é isso. Certo, Davi? Provavelmente eu fiquei mais calado porque vai pegar muito vento aqui. Não, Mas é isso mesmo. E não faltou mais nada. eu acho que deu para explicar tudo. E é isso, professor. Boa tarde. Parabéns pelo casamento. E é isso.